Tem a forma como você se relaciona com o dinheiro. Da onde vem? Por que que você tem dificuldade? Por que que o dinheiro não fica? Por que você tem medo, né, de receber dinheiro? Porque você quer tanto e depende tanto, mesmo quando você até tem o suficiente, mas você tem a sensação de que ele vai faltar. É disso que a gente vai falar hoje na nossa live. Sejam muito bem-vindas. Eu sou a Andréia Rocha. Nesse perfil eu ajudo mulheres a reconhecer e romper padrões familiares para nunca mais serem vítimas da própria história. E na nossa live de hoje a gente vai falar sobre consciência sistêmica, da onde vem essa forma como você aprendeu a se relacionar com o dinheiro. E quando você souber que na fonte da onde você aprendeu tinha algumas coisas que não fazem sentido na sua vida hoje, você vai perceber que talvez você seja a pessoa que vai mudar essa história no seu sistema familiar. Não daqui para trás, mas com certeza daqui para frente. Vou mandar essa live agora para as meninas lá do nosso grupo gratuito. Quem não está nesse grupo, por favor, já clica, aproveita agora e clica lá no link da bio, se inscreve e entra para esse grupo. Só vou mandar para elas e avisar que estou ao vivo. Muito bem, de volta. Boa tarde, Érica, Adriana, Larissa, sejam muito bem-vindas. Quando a gente fala escassez financeira, padrão de escassez financeira, um monte de gente se manifesta. Mas um monte de gente se manifesta e às vezes a pessoa nem tá sofrendo padrão de escassez financeira. Ela tem uma vida confortável, ela consegue se manter e tal, mas ela sente que ela sofre de escassez financeira. Por quê? Porque ela sente, na verdade, não é porque ela tá reclamando de barriga cheia, é porque ela sente que tem um potencial muito grande para fazer uma coisa muito explosiva e viver assim o extraordinário de forma financeira, mas que ela não consegue romper essa bolha. Então é por isso que as pessoas, tanta gente, então não é um julgamento não, tá? Isso aqui é um reconhecimento. Eu fazia muitos processos assim para lidar com isso da escassez financeira, até um dia eu perceber, falar assim, poxa, Andréia, você já viajou para tantos lugares do mundo, fala tantos idiomas, você come o que você quer, veste o que você quer, vai para onde você quer, estuda o que você quer. Essa escassez financeira aí, eu acho que é uma mentira, né? Então a gente foi onde eu comecei a fazer esses processos com força, assim, e entender de onde vem essa ideia, esse disco riscado de escassez financeira. Então, vamos lá, né? Vamos ver como a gente vai trabalhar hoje, lembrando que essas lives são aquecimento para o nosso curso gratuito, que vai acontecer dia 6, 8 e 10 de abril. Quem já está inscrito, escreve aqui para mim. Estou inscrita, Andréia. Já estou lá, não vou perder isso por nada. Então as lives de aquecimento, elas são já valem um curso, tá? Mas para vocês perceberem, tem algumas coisas que a gente vai começar a lidar aqui nas lives e elas, como preparação, vai começar a atuar no seu sistema, sabe? Vão abrir assim umas lacunas aí na sua mente, uma possibilidade para algo diferente, e você vai percebendo, fala assim, tem algumas coisas que estão mudando aqui. Ah, show! A Fernanda já tá inscrita. Show! A Érica também eu sei que tá. Vamos lá, gente. Vocês vão aprender nesse curso gratuito a fazer o seu genograma. Você vai fazer do zero. Pegar lá uma folha em branco, né? Tem gente que vai ter cartolina, tem gente que vai ter folha sulfite. Estejam no grupo, porque quem gosta de conversar, de trocar ideias, de estar mais assim, vai ter a possibilidade de ir pro grupo VIP. Tem gente que não gosta, né? De mostrar o seu trabalho, de questionar, de ouvir, né, outras pessoas. Então fica lá no grupão. Mas quem gosta mesmo, quer trocar, ficar mais próximo a mim, que a gente possa ter uma troca mais perto, né? Antes de começar o nosso curso, fica lá, porque amanhã eu vou abrir o grupo VIP. Vocês vão poder, é a mesma coisa, viu? Todo mundo vai participar do curso gratuito, mas quem gosta de ter essa troca vai ter esse espaço aí comigo. Eu gosto muito, né? Porque eu gosto de matéria humana, né? Gosto da gente trocar com pessoas. Aí chega lá, tem uma pessoa, fica lá 300 pessoas no grupo. Aí você manda uma mensagem, pô, saiu do grupo. Eu falo, graças a Deus que saiu, né? Porque tá fazendo o que aqui então?
Manda uma mensagem, já tô incomodando a pessoa, então é bom que a pessoa saia. Agora fica lá quem quer fazer, né? Porque daí a energia, ela vai direcionada para aquela pessoa que realmente quer receber, tá? Então sejam muito bem-vindas e amanhã a gente vai abrir esse grupo para vocês poderem participar do grupo VIP. Eu trouxe de novo, eu gostei dessa ideia de trazer 3 coisas, porque são tantas coisas, mas a nossa mente aceita, né? O número 3 é um bom número. Então eu trouxe assim 3 pilares para você investigar esse padrão de sabotagem financeira, esse padrão e esse histórico financeiro. Olhar para isso com seu coração livre, para que você possa ver o que você já pode mudar hoje na sua vida. Deixa eu ver se eu posso abaixar assim um pouquinho. Isso. Então, o primeiro que a gente precisa saber é uma consciência sistêmica. Consciência sistêmica, gente, é como se fosse assim, lembra, né? Eu vim nesse mundo e já tinha uma vida acontecendo antes de eu chegar. Já tinham lá aqueles pais, já tinham avós e tal, de um lado, do outro lado. E essa vida ela já estava meio que pré-determinada. As pessoas que nascem nessa família fazem isso. As pessoas que nascem naquela família fazem aquilo. E você pegou a onda, você está surfando uma onda. Nessa onda tem algumas informações já que movem essas pessoas e garantem a próxima geração. Então, se você seguir esses passos que a gente está seguindo, daqui a pouco a gente está aumentando essa família. Então, por isso que você se sente errada quando você vai fazer uma coisa que ninguém fez antes. Porque você é como se fosse lá um movimento espiritual, sabe? Interno. É como se você estivesse surfando essa onda, mas agora você quer ir de, como fala, de stand-up, aquele negócio, né? Você quer ir diferente, você não quer mais ir surfando. Você quer fazer outro movimento. Você quer ir de canoa, você quer ir nadando. Aí todo mundo olha e fala, hã? Não. O nosso padrão financeiro, ele não nasceu aqui com a gente, no nosso hoje. Não nasceu, ele já veio, é uma história que vem se repetindo. Então, lá atrás, lembra que eu falei no comecinho? Tem gente que tem dinheiro, tá vivendo a vida, tá se divertindo, tá vivendo a vida, mas por que ela tá sofrendo de escassez financeira? Porque tem um disco riscado, que são essas memórias ancestrais, essa consciência sistêmica que traz: o dinheiro vai acabar, o dinheiro vai faltar. Então, para você, não basta ter dinheiro. O conforto financeiro para você virá quando você vê que você tem muito mais do que o que você precisa. E aí você vai julgar que você tem o suficiente. E na verdade, a verdade é que o dinheiro, né, nunca é o suficiente. Quanto mais, né, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, até me perder de mim mesma. Então a gente não tem problema com dinheiro aqui, tá? A gente aprende, inclusive, aqui a valorizar o nosso trabalho, cobrar pelo nosso trabalho, cobrar pelas coisas que a gente serve, né, para as outras pessoas, precificar o nosso dom. Poxa, eu tenho um dom aqui, eu vou ficar fazendo de graça? Por quê? Não, a gente vai lá e vai fazer, vai cobrar, vamos pôr trabalho nisso, vamos monetizar esse trabalho aqui que eu tenho, que todo mundo valoriza. Então, a mesma pessoa que tem problema de escassez financeira, ela tem problema de cobrar pelo trabalho. Não é estranho? Mas por que isso? Consciência sistêmica. Vem lá de trás. Eu sou uma boa pessoa quando eu faço as coisas de graça. Eu sou uma má pessoa quando eu cobro para fazer uma coisa que eu sei fazer com tranquilidade. Mas o outro não sabe fazer, por isso que ele precisa pagar para você. Então, são esses padrões que a gente julga. O pior é que a gente julga isso como uma coisa muito louvável, sabe? E aí depois tá internamente, secretamente, lutando contra o padrão de escassez financeira. E não tem coragem de admitir que essa coisa de ser, né, de dar tudo de graça, é uma coisa que vai contra e até atrapalha o meu movimento de rompimento. Então a gente vai fazer algumas análises. A gente vai mapear, principalmente vocês que já têm um caderninho de vocês, que vocês estão se preparando para o curso gratuito, que em 3 aulas vocês vão fazer seu genograma completo, né? Se vocês tiverem essas coisas aqui mapeadas, vocês vão pegar aquele curso e vocês nunca mais vão precisar fazer curso de genograma, hein? Vocês vão pegar e vão ter e vão saber trabalhar com ele para sempre. Então a gente vai fazer o quê? Mapear o histórico financeiro da família.
O que, Andréia? O que histórico financeiro? Todas as pessoas que tiveram falência, as pessoas que tiveram sucesso nos negócios, as pessoas que eram aplaudidas, bem vistas, mas não eram reconhecidas financeiramente. Vou repetir. Falência. As pessoas lá, a história da minha família, né? Ah, falaram que o meu avô tinha lá umas cabeças de gado e tal, e perdeu tudo quando, sei lá, tal pessoa chegou. História de escassez, de falência. Ou teve um negócio, esse negócio faliu. Mapear isso, falência. Mapear o sucesso. As pessoas que tiveram sucesso empreendendo. A pessoa que teve sucesso e aquilo ficou algo muito grande. E ele teve muito dinheiro. E daí com isso ele se tornou prefeito da cidade. Se tornou não sei o quê. E as pessoas, esses são os piores, tá? Porque é deles que vocês estão identificadas. Pessoas que eram muito trabalhadoras, faziam coisas grandiosas a nível social para muita gente, mas eram reconhecidas por ser boas e não eram reconhecidas financeiramente. Todo mundo gosta do trabalho daquela pessoa, mas as pessoas não pagam. Então ela vai lá e faz. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tava com a minha tia tem 90 anos, e ela falou assim, que ela fez uma conta, mas eu não vou lembrar o número agora, mas que ela colocou muita criança nesse mundo, porque ela era parteira. E a parteira lá na Bahia, lá onde ela morava, era só ela. Então tinha noite que ela ia mais uma vez na casa de outra pessoa para fazer parto. E aí depois que ela falou tudo, o trabalho dela com parto, que ela fazia, todo aquele trabalho, ela falou assim, e eu nunca ganhei nenhum tostão por isso. Falei, como assim, tia? Ela falou assim, não, porque eu sabia fazer. Olha só que interessante, gente. Só porque ela sabia fazer, as pessoas iam lá solicitar, e adivinha, ela fazia. Então ela foi muito boa, ela foi uma mulher muito respeitada, ela foi uma mulher muito querida. As pessoas realmente dependiam dela naquele vilarejo, naquela comunidade. E ela ajudou muitas crianças a virem ao mundo, mas ela nunca recebeu por isso. Então eu, quando estou fazendo lá o meu processo de genograma, eu vou ver, olha aqui, minha tia teve um trabalho árduo, duro, sabe? Com a super responsabilidade social. Ajudou muitas pessoas, mas nunca recebeu por isso. Aí, guarda isso, viu, gente? Porque eu sei que tem uma parte de vocês que vão falar assim, ai, André, mas é tão nobre isso, né? É tão nobre. É nobre, mas a gente tá falando aqui sobre sabotagem financeira. Então, a gente vai ver isso com clareza. A gente vai perder a nhaca que a gente tem com dinheiro. Sabe aquela coisa de, ai, eu sinto que o dinheiro, que tem que ser natural. Eu sinto, claro que tem que ser natural, claro que tem que ser limpo. Claro que você precisa fazer um trabalho digno, você precisa entregar uma coisa de verdade para a humanidade, para você ter dinheiro. Não fique aí achando que você vai estar comendo pipoca, assistindo Netflix o dia inteiro, fazendo constelação familiar contra a escassez financeira e o dinheiro vai aparecer magicamente na sua cara. Não vai, né? Então a gente vai olhar para essas coisas aqui com respeito e com maturidade. Porque se tem uma parte sua que precisa despertar para a realidade do dinheiro, a gente vai despertar isso. Para que você possa romper esse padrão de sabotagem financeira na sua vida. E dessa forma vai dar muito certo. Então, vai reconhecendo isso. Anota aí o que vocês precisam. Porque se vocês não anotarem, gente, vocês vão ficar assim, ó. Ah, o dia que eu estiver falando com a minha mãe, eu vou perguntar disso. Aí o dia que você estiver com a sua mãe, você não vai lembrar o que era pra perguntar. Aí você vai ficar procurando essa live aqui. Vai estar no feed, eu garanto. Mas, né, anota, põe energia no seu processo. Põe esforço no seu trabalho. Você tá tentando romper um padrão ancestral, sabe? Abrir, assim, a oportunidade, a história, né? Mudar a história da sua família. E não duvida, gente. Não duvida, é muito mágico o que a gente trabalha aqui. Não mágico de fantasia, de bênção. É uma bênção. A espiritualidade abençoa o seu movimento. Por quê? Quando vou dar um extra aqui, tá? O extra já no primeiro movimento. Sabe quando as pessoas ficam falando assim, eu queria tanto uma herança?
Ah, eu queria uma herança. Ah, eu não sou herdeiro, né? Como se herdeiro fosse lá, né? Uau. Não. A herança, ela vem com o peso de uma responsabilidade para um monte de gente que não está preparado para ela. Que é assim, quando você recebe uma herança, a sua obrigação kármica, eu vou falar a palavra kármica, tá? A sua obrigação moral, vai. A sua obrigação é potencializar aquele dinheiro que você recebeu. Você foi lá, recebeu uma herança. E aí, a herança, sei lá, era uma casa de 500 mil reais. Aí você precisa cuidar dessa casa, você precisa fazer um negócio com essa casa, se você puder fazer negócio. Você fazer essa casa, quando você morrer, ela estar valendo mais do que ela valia quando você adquiriu. Então a herança, ela não é um presente para você gastar, sabe? Igual um moleque mimado, esses, né, Mauricinho, assim. Não, a herança é algo para você fazer com que renda. É uma obrigação para você. Porque alguém trabalhou para você receber aquilo. E o trabalho que foi empregado naquela casa, ele não veio para você agora de graça. Ele veio porque você tem essa missão de manter, nutrir e fazer render aquela casa, aquele dinheiro, aquele negócio. Aí você pega, né? O cara morre, aí deixou de herança a empresa para os filhos. Os filhos vão lá, detonam. Só pensam em balada, não sei o que, curtição, não pensam em trabalho, acabam com a casa. Amaldiçoados. Amaldiçoados, eles se tornam. Por quê? É um dinheiro que não está a serviço desse crescimento. Então o dinheiro, gente, ele tem uma força espiritual muito grande. E a gente precisa perder o medo de falar de dinheiro, de interesses financeiros, sabe? Falar com maturidade. É algo que você quer. O maior impedimento, quando a gente, dentro do Vida em Flow, da jornada, tem um módulo só sobre dinheiro. Dinheiro e trabalho, né? Claro que ele é um dos últimos módulos. E quando a gente vai passar por ele, dos maiores assim, absurdos que a gente consegue encontrar lá é a pessoa ter medo de dinheiro. Medo, são as crenças, sabe? Aquelas crenças que eu vi lá na infância. Não quero ficar falando disso aqui porque a gente vai falar de uma coisa sistêmica aqui. Mas observar isso. Poxa, se eu ganhar dinheiro, se eu ganhar muito dinheiro na minha vida, quem vai ter perigo? Quem vai correr perigo? A visibilidade que eu terei porque eu vou ter muito dinheiro? Ou o medo que eu vou ter que emprestar dinheiro para alguém? Ai, André, meus parentes vão começar a pedir dinheiro emprestado. Ai, André, as pessoas vão achar que eu tô agora snob e que eu sou diferente. Então, para preservar essa identidade que você vive hoje, você sabota o dinheiro de chegar na sua vida. Olha que interessante. Pra você não precisar falar não, porque a gente tem um problema muito sério de falar não, né? Tem que assistir a aula de segunda-feira, tá? Quem tem problema de falar não. Pra eu não falar não pra uma pessoa, eu já prefiro não ter dinheiro hoje. Porque daí, se eu não tiver dinheiro, meu irmão não vai pedir dinheiro emprestado, meu primo não vai pedir dinheiro emprestado, e daí eu não vou precisar falar não pra eles, porque eu não quero emprestar o dinheiro, né? Então eu tô falando que ninguém tem que emprestar dinheiro. Vocês têm que ter dinheiro e tem que aprender a falar não. Tem que aprender a ser uma pessoa inteira. E a gente começa, né, devagarzinho. Vamos lá. Mais uma coisa, só que nessa parte da consciência sistêmica, tá? A consciência sistêmica é o primeiro que eu quero que vocês trabalhem. Eu quero ler ali a ler, mas eu quero falar isso aqui também. Reconhecer crenças herdadas disfarçadas de verdades. Crenças herdadas disfarçadas de verdade é exatamente o que eu acabei de falar. Exatamente isso aqui, ó, que eu acabei de falar. Na verdade, eu acho que alguém vai me pedir dinheiro emprestado, eu não quero falar. Então eu não reconheço que eu tenho um problema interno antes de alguém me pedir dinheiro emprestado. E o meu problema mais urgente, que atrapalha o dinheiro de chegar até a minha vida, é a minha dificuldade de falar não. Então observa, tudo que a gente fizer sobre genograma, ancestralidade, é para amadurecer você, mulher. Amadurecer você, para que você seja uma mulher inteira. Para que você seja uma mulher capaz de dizer o que quer, o que não quer, como quer. Quando você for capaz de dizer e ser o que você, sabe, reconhecer, ocupar o seu lugar, é assim que a gente fala, sabe? Ocupar o seu lugar, ser você de verdade, autêntica.
Ah, é flow. É flow, é um flow na sua vida. De verdade, é isso que você está buscando. Você acha que é... Ah, não, se o meu marido se tornar mais passivo comigo, se o meu marido não for muito crítico, se o meu marido não for muito mandão, esquece o marido e cresce como pessoa. É pra você falar algo pro marido que você não tá falando, mas você tem medo, porque você lembra que se você falar alguma coisa pro marido e ele tem uma figura de autoridade pra você, se você falar com ele, você acha que você vai sofrer uma consequência. Quem tem esse medo? A criança, que tem medo de falar com o pai. Então percebe que a gente está fazendo um trabalho ancestral para curar uma criança que está aqui dentro da gente hoje. E a gente está buscando essa força, essa cura e toda. Para quê? Para curar uma criança interna que tem medo de se expressar. Então a gente vai dar voz para nossa criança, tá? Deixa eu ler aqui a Lê. Maravilhosa, Andréia, realmente uma bênção. Todas as informações que você está compartilhando. Que bom, gente. Olha, Ale. Olha, gratidão, viu, por falar. É muito bom. Porque às vezes a gente fica assim, né? Eu não muito mais, né? Mas fica assim. Eu vou falar, será que é muito mais do mesmo? Mas a verdade é tão importante, né? A gente reforçar, assim, algumas coisas. Hoje eu acho que eu vou contar a história da girafa aqui de novo, porque tem gente nova entrando e eu acho que vale a pena. E infelizmente a live de ontem está em 2 vezes. A pessoa vai precisar de um esforço extra para ver a live completa, né? Eu vou ter que clicar em 2 botões. Vai. Então é um esforço extra. O segundo pilar que eu trouxe para vocês analisarem, para começar a investigar os históricos ancestrais de vocês. Desidentificação emocional. Você não é a história que te contaram. Olha só, né? Você vai parar de se confundir com o padrão que você segue. Então, pensa, você vai precisar... Lembra que eu falo assim, né? Todo mundo quer renascer, né? Todo mundo quer uma vida nova, todo mundo quer uma transformação, mas ninguém quer morrer, né? Não quero morrer. É assim, ó, vai morrer uma parte sua que não serve pra nada. Não serve. Aquilo que te trouxe aqui, sabe aquilo assim, a gente é um veículo, né? E esse veículo tava lá, né? A vida tava acontecendo e um dia você chegou na vida, nasceu. Nasceu. Aí você nasceu, você ganhou um corpo, você ganhou um carro, tipo um carro, né? Mas é esse corpo. Você ganhou um carro para navegar, para dirigir por essa vida. E um dia você sabe que você vai entregar esse carro. E aquilo que recebeu esse carro continua. Então tem gente que vai pro céu, tem gente que vai pro inferno, tem gente que vai virar uma estrelinha, tem gente que... Depende do quê? Do que você acredita, né? Então, aquilo continua. Mas esse carro que fez essa viagem inteira aqui, nesse percurso, um dia ele era uma motoquinha, né? Aí depois ele se transformou numa bicicletinha. Depois ele virou uma moto, adolescente, virou uma moto. Depois ele virou um Uno, né? Ali, aquele jovem que tá aprendendo a ir pra vida, né? Depois ele virou um carro melhor. Então tem uns que tem um carrão. Tem uns que tem um carro mequetrefe. Mas tá indo. Mas todos eles, desde a motoquinha até aquele que vai entregar a chave do carro para entrar na porta dos céus lá, né? É o mesmo. Entendeu? Então assim, ó, Andréia, como é que pode? Mas existe uma consciência, né? E essa consciência, ela é a mesma. Até o final. O que muda com esses carros, com o porte dos carros que a gente vai trocando, né? Avançando. Poxa, né? Andréia, 4.2, né? Vou fazer, gente, quinta-feira que vem. 42 anos de idade. Olho pra trás. Olho para as carcaças que eu vivia, sabe? Como que eu era, como chama aquele negócio? Rainha da sucata, né? Que eu era, sabe? Quando eu fazia comportamento que eu não posso falar assim aberto, eu falo só, né? Quando a gente está em ambiente mais privado. Vergonha, uma vergonha de vida, uma vida difícil, uma vida, sabe? Aquela vida assim eu falei, né? Aqui esses dias. Caloteira, devia pra todo mundo, nome sujo, um vexame. Imagina o carro que eu andava. Nossa, era aquele carro todo enferrujado, né?
Aí agora a Andréia, poxa, tá com um carrinho bom, sabe? Olha assim, olha minha família, meu nome, meu conforto financeiro, meu trabalho, a entrega, a veracidade do meu trabalho, a minha força espiritual, a minha conexão mesmo espiritual, o meu lugar como filha perante minha mãe e meu pai. Poxa, o carro tá bacana, sabe? Tá bacana. E aí vai indo, sabe? Então, mas existe algo. Identidades, as identidades que eu visto, elas são como esses carros que a gente vai trocando, sabe? Mas é um carro que ele vai seguindo e um dia ele deixa de existir. Ele deixa a carcaça e vai só aquilo que estava dirigindo esse carro. Nesse caminho que você veio até aqui, você aprendeu algumas coisas muito importantes e você usou algumas delas. Você ensinou para alguém algumas delas. Você fez mal para alguém nesse caminho. O problema é que você acha hoje que você é aquelas carcaças que não servem mais. Então eu vou te contar. Aquelas carcaças realmente não servem mais. Você constrói a partir de hoje uma nova identidade. Essa nova identidade, ela pode ter um período de transição aqui, entre você decidir que ela existe e integrar que ela existe. Então isso a gente chama de processo de crescimento, um processo de cura sobre si, um processo de trabalho interno sobre si. Esse é um processo que você faz, onde você fala assim, olha, realmente, eu vou deixar de ficar reclamando do dinheiro, eu vou deixar de falar mal do meu trabalho, eu vou deixar de falar mal da minha chefe, eu vou deixar de fazer fofoca, eu vou deixar de fazer compra escondido no cartão do meu marido e ficar dando desculpinha. Eu não sou uma criança, eu não sou um adolescente. Eu começo a lidar com o dinheiro com o respeito que o dinheiro tem. Olha isso, olha o poder disso. Eu vou lidar com o dinheiro com o respeito que o dinheiro merece. Então assim, eu pego escondido, eu devo um monte de coisa pra todo mundo, eu pego escondido o dinheiro da minha família pra eu comprar uma blusinha e tirar escondida do carro e guardar escondida, tirar a etiqueta escondida. Que comportamento é esse? Quem você faz isso? Quem? Então isso é uma coisa que a gente vai fazer o quê? Eu não sou o padrão que eu tô repetindo. Qual que é o padrão? Escassez financeira. Quando eu me identifico com o padrão da mulher escassa, eu faço esse tipo de papelão. Então eu preciso entender, para eu me desidentificar, eu preciso me desidentificar dessa identidade. Essa caranga véia aí, o carro, né? Essa caranga véia aí que estava fazendo todos esses comportamentos não vai me levar para o próximo nível. Ela vai me deixar largada no sofá comendo Doritos, assistindo Netflix o dia inteiro, reclamando da vida, dando desculpa para os outros, dando calote nos outros e não pagando o que deve, não tendo coragem de mover um braço para fazer dinheiro dentro de casa. Essa mulher, eu vou contar para vocês, eu vou contar agora que a gente não se conhece muito perto, senão depois fica pensando que eu tô dando indireta, né? Essa mulher, o marido dela trabalha e ela não trabalha. Aí ela fica assim pro marido: você é tonto, você tem que cobrar mais, você tem que fazer hora extra, você tem que pedir aumento, você tem que entregar currículo naquela outra empresa. E ela tá fazendo o quê? Ah, não, mas eu levo os filhos na escola, não sei o quê, lá, não dá, né? Não compensa ir trabalhar. Não. Vá você trabalhar. Vá você levantar e fazer esse dinheiro. O homem tá fazendo o que ele pode. Você quer ser rica, né? Mas você quer que ele trabalhe pra você ser rica? Aqui não. Aqui a gente vai honrar o dinheiro, da onde ele vem. E a gente vai colocar potência. Porque a gente esquece que o homem é uma coisa e eu sou outra coisa. A gente tá dentro da mesma casa. É outro módulo bem legal que a gente tem no Vida em Flow, que é uma criação de visão de futuro entre o casal. Onde vocês querem chegar como casal? Vocês têm uma meta junto como casal? Ou vocês estão vivendo como se cada um por si? A gente vai lá, divide as contas, não sei o que, faz assim, e aí eu fico pedindo dinheiro pra ele e eu não tenho meu dinheiro. Não, né? Então eu invisto também, eu também coloco trabalho, eu também coloco esforço, sabe? E eu contribuo financeiramente.
Às vezes, gente, contribuir financeiramente não é, eu vou contratar então uma babá, uma faxineira e eu vou trabalhar fora das 5 da manhã às 8 da noite. Não é, você participa da vida dos seus filhos. Mas de repente você vai lá e vai descobrir que dá pra você fazer uma unha uma vez por semana, uma vez por manhã. Os filhos estão na escola de manhã, você consegue fazer uma unha de uma mulher, cobrar lá seus R$ 70. Você consegue talvez fazer um brownie para vender, fazer um brigadeiro para vender. Você consegue dentro da sua casa fazer geladinho para vender, qualquer coisa, sabe? Porque o dinheiro gosta de movimento, gente. Dinheiro gosta de movimento. Às vezes você vai falar assim: mas eu vou fazer faxina na casa de alguém? Ué, você vai ver, né? Aí daqui a pouco vai abrir as vagas do Vida em Flow. Aí vem uma mulher e vai falar assim: eu queria tanto fazer, mas eu não tenho dinheiro. Ok, você não tem dinheiro, você é saudável, você tem braço, você tem perna. Não é estranho isso? Você fala assim: nossa, eu não posso fazer uma faxina no mês. No mês. Nem a faxina, né? Porque faxina pode ser uma dor aqui no peito de todo mundo. Posso falar isso porque eu mesma já fiz faxina, né? Faria. Inclusive, quando eu morava em Israel, tinha um super excelente salário trabalhando, cuidando das escolinha, né, com crianças, que eu trabalhava. Ainda assim, tinha uma horinha extra lá que eu ia lá, limpava um laboratório para eu fazer mais dinheiro. Não tem problema nenhum fazer faxina, gente. É um trabalho muito... Mas, enfim, você pode, de repente, fazer um trabalho. Qual que é o trabalho que você pode fazer? Pensar, sabe? Poxa, e se eu for lá, né, num salão de beleza e falar assim: eu não sei fazer unha, mas eu sei lavar cabelo. Se eu ficar aqui o dia inteiro no sábado, que meu marido tá em casa, ele pode ficar com as crianças, eu posso ajudar? Eu vou varrer no chão, eu vou lavando o cabelo e tal, né? Eu posso fazer isso? Aí pode. Foi assim que eu tive meu primeiro emprego, com 17 anos de idade. 17 anos de idade. Dinheiro gosta de movimento, é isso mesmo. Inga, gostei. É isso mesmo. Gosta de movimento. Então você se coloca, gente, aí começa a abrir possibilidade. Aí você percebe que você tá lá fazendo uma unha de manhã, mas a mulher, ela gosta do bolo que você serviu pra ela. Ela quer comprar seu bolo agora. Agora a mulher, ela te oferece o seu trabalho pra outra pessoa. Agora a mulher vem, ela traz uma cera pra você depilar ali a perna dela. E aí você cobra o dinheiro, movimento. O dinheiro entrou no fluxo do dinheiro. Já ganharam aqui outro extra, né? Eu vou fazer uns cortes só dos extras aqui que eu tô dando pra vocês. Então, o que mais? Falamos da desidentificação emocional. Desidentificação emocional com o quê? Com a identidade que te trouxe até aqui. Gente, vocês têm noção de como é difícil você falar assim, Andréia, mas depois que eu fizer um processo de Vida em Flow, ou que eu fizer meu genograma e eu ficar muito emotiva e começar a mudar muitas coisas na minha vida, será que as pessoas ainda vão gostar de mim? Gente, depois que você for uma mulher inteira, você vai estar andando porque as pessoas pensam de você. Você vai perceber que vai sair justamente aquelas suas amigas malas sem alça da sua vida. E vai ficar na sua vida aquelas amigas que contribuem. Inclusive, Lana, beijo que eu tô vendo que você entrou aqui. Amigas que contribuem com a sua vida. Amigas de crescimento. E aí você vai perceber que você vai fazer um monte de amizade também. E o poder de uma comunidade. Onde todas as pessoas que você conhece estão olhando para crescimento. Elas não estão se juntando, comendo bolo de laranja no fim da tarde, para falar mal do governo, do marido, da vizinha. Na hora, você vai ser aquela mulher na mesa que quando o povo começar a fazer fofoca, você vai começar a recolher os pratos, vai sair de perto, vai no banheiro, vai mexer no celular. Aí quando você vê que o assunto acabou, você volta. Você vai percebendo. Imagina como seria a sua vida. Então, enfim, né? Muito legal. Aí o último pilar aqui pra gente... Gente, eu tô fazendo lives muito longas, né? Então, assim, eu vou tentar ser sempre mais enxuta aqui com vocês. O último pilar aqui que eu trouxe pra gente é o reposicionamento na abundância. Eu sei que isso aqui vai parecer agora utopia, né? Pra muitas pessoas. Mas eu quero que vocês saibam disso agora. Antes da abundância chegar. Antes da abundância se abrir pra sua vida. Que é... você entender que prosperar... Olha que legal. Prosperar é ocupar um lugar que sempre foi seu. Sempre foi seu. Você está ocupando esse lugar e você está se reconhecendo nesse lugar. Mas não é que você chegou e você está ali agora erradinha naquele lugar, sabe? É um lugar que te pertence, que você pertence.
Quando você chega nesse lugar, você não fica assim, ai que incrível, nossa, como eu tô incrível aqui, como... Não, porque você reconhece os seus esforços, você reconhece que não veio de graça. Já pensou se acontecesse aquilo? Tô lá comendo Doritos, fiz um prato de brigadeiro, terça-feira à tarde, quarta-feira, né? Quarta-feira à tarde, tô comendo, me entuchando aqui de coisa, minha casa tá suja, tem roupa pra lavar, tem cozinha pra arrumar, não sei o que, eu tô aqui, ó, assistindo tudo, mas eu vou fazer uma meditação da chama violeta, eu vou fazer uma ativação da frequência vibracional, eu vou fazer uma constelação familiar, aí aparece uma mala de dinheiro na minha sala. Aí eu pego essa mala de dinheiro e vou ficar como? Feliz? Gente, eu sei que é ridículo, tá? Mas vem comigo pra gente fechar esse raciocínio. Eu vou ficar feliz? Não, né? Eu vou olhar e falar assim, de onde vem esse dinheiro? Que macumba é essa? Que é esse dinheiro que tá aqui na minha frente? Você vai conseguir gastar esse dinheiro? Não. Você vai conseguir ser feliz com esse dinheiro? Não. Você vai até dar fim nesse dinheiro? Você vai falar que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Agora o dinheiro que você trabalha, você estuda, você reconhece o seu esforço. Você precisou ter coragem de sair do seu sofá, do seu pudinzão da vida, para ir lá e fazer unha de uma mulher lá que você mal conhecia. Ir lá lavar cabelo de um povo, ir lá fazer uma faxina na casa de alguém, ir fazer um freela lá em um restaurante de alguém. Você fez esse esforço e você recebeu esse dinheiro. Você vai ficar com vergonha? Vergonhinha de gastar esse dinheiro, de usar esse dinheiro, de falar, eu comprei. Vergonha de tirar a blusinha do carro? Vai cortar a etiqueta escondida do marido? Não. Eu comprei, eu fiz, eu trabalhei e assim eu estou honrando não só a mim e o meu trabalho. Dessa forma eu estou honrando as minhas ancestrais que não puderam, Cândida maravilhosa, as minhas ancestrais que não puderam viver o que eu estou vivendo hoje, porque não tiveram espaço para colocar o seu talento para o mundo, não tiveram possibilidade de mostrar os seus dons, foram abusadas por outras mulheres, sabe? Ah, essa aí, ela aria a panela muito bem, traz ela para mim, na casa grande, vai trabalhar para mim. Ah, essa aí, ela costura muito bem, traz ela para abuso. E aí você hoje, quando você faz o seu trabalho de graça, quando você faz algo que você não cobra, nem que seja pouco, porque você está começando, né? A história da girafinha vai começar bem aqui, vai cair bem aqui, eu vou contar para vocês pra gente encerrar. Você pode cobrar pouco, mas você vai estar honrando, você vai falar assim, eu não vou fazer de graça, por todas elas que foram abusadas, que foram escravizadas pelo trabalho que elas faziam. Eu não tô falando da escravização quando foi lá, né, tudo aquilo que, né, aquele show de horror. Tô falando atual. Eu nunca vou esquecer, gente. Quando eu era pequena, a gente morava na favela, né? Mas mesmo na favela tem gente rica e gente pobre. Acredita? Tem gente que é aquela pessoa que tá na favela, mas é o bem de vida. É o que tem um Fusca, né? 30 anos atrás. 40 anos atrás, né? É o que tem um Fusca, é o que tem piso no banheiro, é o que tem a casa acabadinha, sabe? Toda. É assim. E tem o pobre, porque minha mãe era pobre, a gente era pobre. Mas, gente, eu lembro todo mundo que passava lá. Gente, vocês acreditam que na favela tem gente que passa pedindo dinheiro, pedindo roupa, pedindo comida? Pois eu lembro. Toda vez que passava alguém pedindo comida, minha mãe dava. Minha mãe tinha sempre alguma coisa para dar. Com 6 filhos dentro de casa. Dificuldade acontecendo. Mas olha isso aqui. Um dia minha mãe foi trabalhar na casa dessa mulher rica, porque ela precisava comprar livro para nós, né? Os livros, assim, lembra aquele negócio? Virava o ano e daí tinha os livros de um, passava pro outro. Uns livros, gente, tudo riscado, né, tal. E eu lembro que a minha mãe ficou o dia inteiro fora de casa. E a gente, criança, sabe, assim, lá, né, sobrevivendo naquela casa. E à noite, quando minha mãe chegou, ela começou a falar. Ela começou a falar para os meus irmãos mais velhos, mas eu ouvia, né?
das coisas assim do lixo que ela limpou, da gordura que tava, sabe? Aquela faxina assim, peso pesado. Eu acho que essa live é pra honrar minha mãe, né? Porque eu falei tanto de faxina aqui. Então ela falou tudo aquilo e aí eu pensei assim, mas e aí, né, mãe? Tanto trabalho, você ganhou quanto, né? Dela, os livros. 6 livros. 6 livros. Que provavelmente é pro lixo, sabe? Aí minha mãe trabalhou o dia inteiro com toda aquela dificuldade para 6 livros em casa. Então, quando eu tô pensando em alguém que chega para mim e fala assim, Deia, vamos fazer uma troca? Eu aplico isso aqui em você, você faz um negócio em mim? Eu falo, não tem troca não. Não tem troca. Se você é terapeuta, mulher, eu vou falar isso pra você. Troca é um desequilíbrio espiritual gigante. E é troca obsessor, troca tudo que tá junto. Não faça troca. Eu tô falando isso pra terapeuta, né? Porque terapeuta faz muito isso. É o meu esforço, é o seu esforço, né? Você paga e eu pago. Eu pago quanto você cobra, você me paga quanto eu cobro. Andréia, mas pode, né? Porque você precisa equilibrar isso. Equilibrar, você não quer vínculo. Você não quer vínculo. E o dinheiro, gente, ele é bênção. O dinheiro, ele traz esse equilíbrio, ele traz esse fortalecimento, ele traz ancoramento. E ele quebra, sabe? Esses laços, assim, de ficar... eu fiz na minha amiga e ela fez o reiki em mim. Eu senti que o reiki não fez nada em mim. Mas eu senti que minha constelação transformou a vida dela. Ego espiritual. É uma coisa horrível, então assim, fujam disso, tá? Então, quando alguém vem com troca, eu lembro disso também. Eu lembro dos ensinamentos que eu já recebi. E falo, não é assim que troca. A gente troca com segurança quando tem dinheiro. Então, honrar, sabe? Honrar o seu trabalho, cobrar pelo seu trabalho. Porque assim, André, mas sua mãe não ia usar o dinheiro para comprar o livro? Mas ela ia comprar o livro novo, né? Se ela tivesse cobrado. Gente, claro que eu não sabia de nada disso lá, né? Mas é uma coisa que vem, porque é uma dor pra mim. Eu lembro daquilo, eu lembro da minha mãe tão cansada, sabe? E minha mãe já era muito cansada. Imagina 6 filhos. 6 filhos, como é que... Gente, minha mãe teve 6 filhos num período de 7 anos. Entendeu? O que eu tô falando? 6 filhos, é assim, ó. Todo mundo muito junto. Então, você vai ocupar esse lugar agora que é seu. E você vai sustentar o desconforto de ganhar dinheiro. Olha só que problema bom você tem. Sustentar o desconforto de ganhar dinheiro. Que desconforto é esse? Quando uma pessoa pede pra você um favorzinho, né? E dela fala assim, depois você vê quanto fica. Já começa que ela abriu uma possibilidade de você não cobrar. Aí você vai lá e fala assim, viu? Ficou R$50. Mas você passou por um processo interno, né? Porque você é a girafinha, eu vou falar da girafinha. Você passou por um processo interno. E você aprendeu agora a colocar preço no seu serviço. Aí a mulher foi lá e levou na sua casa, ela sabe que você tem uma máquina de costura, uma barra de calça pra fazer. E você fala assim, eu vou cobrar R$20. Aí, não é, né? Cobra R$50, mas você vai cobrar 20, porque você tá aprendendo a cobrar, né? Não aprendendo a fazer barra. Aí você tá aprendendo, daí você fala assim, eu vou cobrar R$20. Aí você cobra da pessoa, da sua irmã. Você cobrou a barra de calça da sua irmã. Aí sua irmã, né? Você ficou assim, nossa, mas se eu cobrar da minha irmã, que horror, né? Como que vai ser isso? Aí não, sua irmã vai lá e paga. Aí você passou por todo aquele tumulto emocional. Fala sério se vocês não sabem do que eu tô falando. Aquele tumulto emocional, assim, né? Que era, se eu cobrar, minha irmã vai agora falar mal de mim pra minha família, vai não sei o quê. A irmã tá dando graças a Deus que você cobrou R$20. Porque se ela pagasse lá pra vizinha dela, ela ia pagar R$50. E ela tá aqui, ó, pagando pra você R$20. E aí você vive o quê? Sustentar o desconforto de ganhar dinheiro. Vou contar a história da girafinha pra gente encerrar, tá, gente? Porque eu não quero que fique gigante. A girafinha é assim, ó, você tá aprendendo um novo comportamento. Quem ouviu segunda-feira, né, ouviu segunda-feira de uma forma. Agora vocês vão entender por que eu falo que conhecimento sistêmico é pra tudo. É pra tudo, um conhecimento é pra tudo. Olha só, você precisa aprender a cobrar pelo seu trabalho.
Aí você vai lá, então eu e a Érica, a gente vai fazer um negócio. Daí a Érica, ela tem problema de cobrar e ela faz unha, né? Vamos honrar também, porque eu fui manicure por muitos anos, então vamos honrar as nossas profissões. Então a Érica, ela faz unha. Só que ela faz unha assim, da família dela, da vovozinha dela, das amigas dela. E eu sou amiga dela. Aí eu tô lá e eu tô aqui, inclusive, Érica, olha como tá minhas unhas. Aí a Érica vai lá e fala assim, eu tenho as coisas aqui, ideia. Eu faço pra você suas unhas. Só que ela acabou de assistir essa live do Vida em Flow. E a Andréia tá lá, né, falando pra ela, minhas unhas estão horrorosas. Ela fala assim, Déia, eu tô com as coisas aqui. Ela começa o processo dela, né, interno. Déia, eu tô com as minhas coisas aqui pra fazer. Aí ela já se arrepende de falar, né, porque parece que ela se ofereceu. Aí eu vou falar assim, quanto você cobra pra fazer? Aí ela vai falar, R$10, né, a unha eu pago R$70. Aí R$70, ela faz o quê? R$10. Mas ela tá aprendendo. Por quê, gente? Porque ela é uma girafinha que acabou de nascer. Então eu vou contar essa história da girafinha pra vocês. Patrícia, Cíntia, Rose, Juliana, bem-vindos todos, né? Mas a última historinha aqui pra gente fechar, mas vale a pena essa história, tá? A girafa, gente, quando você vive hoje um padrão, você repete hoje alguns comportamentos, certo? Certo, eu repito alguns comportamentos. Eu não quero mais repetir esses comportamentos. Então não é assim que hoje eu não cobro nada e amanhã minha amiguinha chegou aqui em casa e eu cobro dela R$70. Não, porque a minha mente não aceita isso. Vai sabotar. Então eu preciso lembrar da girafa. O que a girafa faz? A girafa não é aquele animal esbelto, esguio, elegante, que caminha na savana africana, né? E assim você olha para aquilo, que beleza que é aquele animal. Só que quando ela nasceu, gente, ela não era daquele jeito. Quando ela nasceu em pé, primeiro, né? E ela saiu tropicando nas próprias pernas, assim, ó. Caía de cara no chão, não sei o que, levantava até se firmar. Aí chegou um momento que ela começou a se firmar, ela caiu, levantou, não sei o que, começou a se firmar e se tornou aquela girafa esbelta gigante. Quem já sabe dessa história, já posta aí a girafinha, que eu quero saber que você já sabe. Você vai começar do mesmo jeito. Você aprendeu hoje que você está quebrando o padrão de escassez financeira. Que você, para trabalhar, né, ao seu favor, você que agora joga no seu time, você cobra pelo seu trabalho. Então você vai lá e você vai fazer a unha daquela pessoa, ou você vai fazer, já que a Patrícia entrou aqui, a Patrícia é alguma coisa administrativo. Faz esse... Como chama aquele negócio? De imposto de renda? Faz aqui meu imposto de renda pra mim. Faz não sei o quê. Quê? Mas é meu pai, Andréia, que pediu. Mas se você não fizesse, ele ia pagar quanto lá? No outro lugar? Ele ia pagar uns R$100. Nem sei, né? Então cobra 20. Cobra 20 só pra ajudar no seu, sabe? No seu material de custo. Só pra ajudar na hora que você não tá fazendo outra coisa, você tá fazendo isso. 20. Cobra 20. Por que ela vai fazer isso? Porque ela quer viver essa nova identidade. Ela quer viver essa mulher livre, inteira, que, sabe, abundante. Ela quer viver essa nova identidade. Então ela precisa o quê? Aprender a caminhar com as próprias pernas. Ela vai lembrar da girafa. Eu vou começar hoje com 20. E vou começar com 20 achando ainda que eu tô errada. Mas eu vou começar. E aí depois eu cobro 50. Aí depois... E às vezes, gente, nem é cobrar. Às vezes é falar não. Pai... Não, o pai foi foda, né? Assim, foi difícil. Mas assim, amiga, olha, eu sei que eu faço o seu imposto de renda todo ano, tal, mas agora tá puxado aqui pra mim. Eu tô com um projeto pessoal aqui que tá tomando meu tempo e então esse ano eu não vou fazer o seu projeto. Eu não vou fazer o seu imposto, tá? Tá. Olha, amiga, esse ano, essa semana eu não vou fazer sua unha, tá? Mas assim, daqui a pouco eu vou organizar minha vida e eu vou começar a trabalhar com isso. Então, pra você que começou aqui, né, comigo, tal, eu já fazia unha comigo, assim, nas 3 primeiras vezes que eu te atender, eu vou cobrar R$30. Mas depois disso, se você quiser continuar fazendo comigo, eu vou cobrar de você R$50.
Aí você vai ver quem é amiga e quem é cobra. Não é bom? Aí você vai, nossa, vai começar a cobrar de mim e tal. Você deixa ela, manda ela pro Vida em Flow, manda ela assistir umas lives aqui e ela vai se aprumar também, tá? Tá tudo certo. Então vamos ficar com isso hoje. Deixa eu ver se tem uma frase de impacto pra gente fechar. Isso aqui é bom, ó. Você tá preocupada em criar... Gente, eu nunca faço, sabe, assim, o roteiro. Mas nessas aqui eu decidi fazer. Porque eu falei assim, tem tanta coisa. Às vezes eu vou indo no flow, assim. E eu falo, eu quero deixar as coisas mais marcadas, assim, pra elas. Mais pontuais. Então, por isso que eu marco aqui. Eu vou selecionando aqui o que eu falo ou não falo. Você tá preocupada em criar prosperidade. Isso pesa. Olha só. Pesa você preocupado em criar prosperidade. Ai, meu Deus, onde eu vou fazer dinheiro? Ai, meu Deus, onde eu vou fazer não sei o que, né? Pesa. Então, sai desse lugar. Concentra agora em parar de ser fiel à escassez que não começou em você. Querida mamãe, querida tia, eu vou falar da minha mãe, né? Eu vou falar da minha mãe aqui, ao vivo pra vocês. Lembra da história que eu contei da minha mãe fazendo faxina lá? Lembro também aqui que na próxima semana eu vou fazer uma abertura, né, da nossa turma 9 do Vida em Flow. E aí eu vou lembrar, e você vai lembrar aí de alguma coisa para você quebrar também aqui, fazer esse exercício sistêmico. Querida mamãe, eu vi como foi difícil para a senhora trabalhar em troco de 6 livros para os seus filhos. Eu vi a sua necessidade, eu honro essa necessidade. Agora, mamãe, eu me liberto de ser igual à senhora. Trago a senhora no meu coração, mas eu decido cobrar pelo meu trabalho. Cobrar dinheiro pelo meu trabalho. Eu entrego o meu trabalho para essas pessoas e eu recebo delas. Então eu faço esse movimento e o meu sucesso, mamãe, é o seu sucesso. Para quem você poderia falar isso? Para uma avó? Para um pai? Para uma tia? Para uma irmã? Se você for bem fundo lá no seu coração, você vai descobrir quem você está honrando. Se eu for igual a essa pessoa, eu tenho o amor dessa pessoa. Se eu for diferente dessa pessoa, eu estou excluindo essa pessoa. Analisa bem isso no seu coração. Beijo no coração de vocês. Gratidão por mais um momento aqui juntos. Falei miseravelmente aqui no horário de novo. Eu quero fazer live de 40 minutos. A live fica com 1 hora. Mas fica de presente para vocês todo esse conhecimento, esse transbordo. E todas essas informações que vocês estão coletando, vocês vão usar lá no nosso curso gratuito. Então, se você tá aqui, chegou aqui e você não sabe desse curso gratuito, você sai dessa live agora, clica no link da bio e entra. Vai ser a primeira vez na história que eu vou ensinar de forma gratuita o genograma do começo ao fim. E vou ensinar você a lidar com essa ferramenta, tá bom? Beijo, até amanhã, 5 horas da tarde. Temos live aqui novamente. Gratidão, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.